Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aqui comigo está tudo bem, graças ao bom Deus. Bom, gente, como vocês podem ver, estou aqui num novo lugar, por isso eu sumi por uns tempo aí para fazer vídeo. Gente, estou morando em outra casa, teve o processo de mudança, reabilitação com o lugar. Gente, é muita coisa na cabeça, arrumar as coisas e misturado com o trabalho. Gente, foi muito corrido, mas voltei a gravar um vídeo pra vocês. No vídeo anterior, eu acredito que eu comentei com vocês que ia ter uma novidadezinha aí. A novidade é que eu mudei de casa. Hoje em dia eu tô morando em outro bairro, um bairro maravilhoso. Graças a Deus. Então deixei minha casinha lá, vai ser alugada. E aluguei uma casa maior, gente. Essa daqui é bem maior. Olha só, aqui, eu vou mostrar meio por cima pra vocês, tá, gente? Que o objetivo aqui nem é estar mostrando casa só pra vocês verem mesmo, porque aqui eu vou mostrar meu trabalho. Então, gente, aqui é a minha cozinha, né, de dentro de casa, ó. Tá meio desorganizadinha, tem que dar uma arrumadinha. E aqui, povo, Deus é tão maravilhoso que eu deixei a minha casinha lá, né? E eu pensando, ai, mas vai ficar minha cozinha lá era petica, mas era minha cozinha de trabalho. Mas Deus é maravilhoso, gente, olha só a cozinha de trabalho aqui, gente, que tem nessa casa aqui, ó, que eu posso utilizar pra mim estar trabalhando, gente, que eu deixo as minhas coisas. Ali se tornou minha lavandeirinha mesmo, que já era, mas que não me atrapalha, mantenho sempre limpinho, ajeitadinho. Tá ali aquela caixinha que é o reciclável que eu tenho que levar pra lá. Mas é isso, gente, aqui já deixei aqui, ó, essa salsicha, aqui é frango que tava congelado e aqui é a carne moída que eu vou estar fazendo agora. Aqui, ó, eu tenho o meu quibe que eu deixei de molho. Ó, vou estar fazendo o quibe também. Ovos, aqui é frango descongelando pra mim cozinhar. Aqui, gente, ó, eu deixo meu fogãozinho. Então, gente, ó, é uma cozinha que, na verdade, era tipo lavanderia, mas o dono falou, não, né, a imobiliária falou que poderia, sim, fazer uma cozinha de trabalho aqui sem problema nenhum, né? Que eu comuniquei eles, olha, gente. Aí tem aquela mesinha ali ainda que a gente vai colocar. Mas é isso, gente, olha, Deus é maravilhoso. Essa daqui é bem maior do que aquela que eu tinha lá. Ela, na verdade, é maior até do que a que eu tinha dentro de casa. E essa aqui nem se fala então, né, gente? Essa cozinha aqui, ó, é uma baita cozinhona, graças a Deus. E é isso, gente. Então aqui é o restante da casa, ó, tem uma cama ainda, porque agora de manhãzinha, acabei de acordar, lá é outro quarto. Tem que organizar, gente. Aqui é outro quarto. Aí, gente, eu tenho que ajeitar as coisas. Outro dia, quem sabe, eu faço um tour pra vocês, que é o banheiro, vou fechar a porta. Eu faço um tour pra vocês dessa nova casa. Aqui é a sala, gente, ó, tem que fechar aquela porta, que o sol tá pegando. Mas, olha, é uma casa bem grande, né, ó, bem grande. Tem uma cadeira ali, nem é dali, viu, gente? Coisa do marido. Mas é isso, gente, só pra mostrar pra vocês, meio por cima, a minha nova rotina, na minha nova casa, né? Eu tenho a minha casa própria, mas lá vai ser alugada e a gente alugou essa daqui num lugar muito melhor, gente. Olha, ali é a frente da minha cozinha de trabalho, tá? Então, mas é isso, gente. Então, bora lá acompanhar comigo mais um pouquinho da minha rotina de trabalho. Só não sei aqui pra vocês se atualizar que agora os vídeos vai ser criado nessa minha nova casa, onde eu moro, onde eu vou, né, fazer minhas coisas. Gente, outro dia por aqui, eu já tô aqui, ó, assando a minha massinha de pão sírio. Ontem eu produzi 500 e pouco salgado. Acabei que nem mostrei finalização, te recebi visita. E saiu 200 salgado ontem. Aí hoje eu tô aqui produzindo pão sírio. Esses pão sírio eu já tenho a receita aí no canal. Só dá uma pesquisadinha aí, pão sírio, que vocês vão achar a receita certinho, como de fazer tudinho. Esses pãezinhos eu uso para fazer lanchinhos naturais. Então, como eu tenho um pedido de 60 lanchinhos natural para amanhã, e também eu entrego para uma amiga minha que ela também trabalha com isso, mas aí ela pede para eu fazer o pãozinho para ela. Aí eu tenho que entregar 100 para ela. Então, eu já vou fazer tudo aqui. Gente, os pãozinhos estão prontos aqui, ó. Esse daqui vai para cliente, né? Na verdade, é minha amiga que trabalha com isso também. Então, ela pediu 100 pra ela montar lá pros clientes dela. E essa aqui vai pra minha cliente. Aqui tem 70. Eu deixei eles um pouquinho mais assadinho, mas não tá queimado. Eu deixei, gente, porque às vezes eu congelo. E se ele ficar muito branquinho, ele acaba querendo desmanchar na hora que a gente vai descongelar, ó. Então, fica mais branquinho. Isso daqui é coisa deles mesmo.
Já tô aqui, gente, batendo uma massa chiffon pros bolos, que eu vou ter um bolo amanhã, né? E um bolo domingo. Então, já tô aqui batendo essa massa, eu já aproveito e faço um pouco a mais pra sobrar. Gente, eu tô sentada aqui um pouquinho, tirei a touca, porque eu coloquei o bolo assar e me rendeu 3 massas de bolo, gente, para um bolo de 2 quilos, para um bolo de 2,5 kg e para um bolo de 1 kg. Daí eu congelo essas massas, porque vira e mexe, chega cliente, você não tem um bolinho pronto, entrega, não sei o quê. Daí é só fazer o recheio, né, gente? E é mais rápido fazer o bolo. Eu geralmente costumo ter ali, porque meus clientes gostam. Aí tá fazendo meu cabelo. Gente, o cabelo tá branco aqui, ó. E o tempo ou a coragem pra pintar. Não é normal. Hoje em dia, quando a gente nasce, já é perigoso já nascer cabelo branco. Então, em mim, nasce muito cabelo branco aqui, ó. Mas não, 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 gente. Não ligo, não. Se tiver um tempinho, eu vou ali e pinto. Então, gente, enfim, coloquei essas massas assar. Aí, depois, eu tenho que fritar sem salgadinho. Daqui um pouquinho, já vou prender de novo a buchinha aqui, ó. E já vou colocar a gordura, esquentar. E vou fritar esses 100 salgadinhos. Hoje eu vou fazer a entrega, né? Meu esposo tá em casa, só que dá, ele consegue fazer, até porque a gente precisa ir no supermercado fazer umas compras de umas verduras, fruta. E eu preciso comprar umas coisas também pra encomenda que vai sair amanhã, né? Até que é um bolo de um bolo de 2,5 kg, mais 70 lanchinhos natural. Então, eu vou passar lá no mercado depois. Separei aqui, gente, 100 salgadinhos. Aqui tem bolinha de queijo, salsicha, tem o quibe, coxinha de carne, tem o sabor, ou coxinha de frango, tem também de carne, presunto e queijo, tem croquete de calabresa. Então, é um centro misto, todos congeladinhos. Aí eu já vou... Gente, olha, a minha massinha aqui ficou pronta. Ó, tá bem fofinha, bem assadinha. Um bolo de 2,5 kg, vai sair amanhã. Essa aqui eu vou congelar. E essa aqui também, gente. Aí já tá assadinho. Por aqui eu já tô fritando o centro de salgado, ó. Já estamos aqui na fritura. Tô finalizando já pra fazer a entrega. Oi, gente. Mais um dia por aqui. Já amanheci aqui, ó. Já vou preparar aqui um recheio pro bolo que vai sair hoje à tarde. Eu queria ter deixado pronto ontem, porém, eu saí, voltei tarde, e como o bolo é mais para tardezinha, né, e agora é cedinho, então eu levantei cedo, eu já vou preparar aqui o recheio. E daí eu já monto o bolo, eu coloco ele no congelador, a massa já tá pronta, né, como eu mostrei pra vocês, eu fiz a massa ontem. Então, o recheio é mais rápido. Então, aqui, ó, tô fazendo aqui um recheio de ninho. Pra esse recheio aqui, pessoal, eu usei um leite condensado e 2 creme de leite e 4 colheres de sopa. 4 colheres de sopa desse leite aqui, ó. Mas é isso. Aí eu vou levar aqui no fogo, vou dar o ponto nele. Tô fazendo primeiro o recheio branco e depois eu vou fazer o recheio de chocolate. Porque esse bolo aqui é casadinho. Então, eu vou fazer aqui primeiro o de ninho. Aí, depois eu já faço o de leite de... Já faço o de chocolate. Gente, aqui eu já tô fazendo o recheio de brigadeiro, né? Para fazer o recheio de brigadeiro aqui, eu usei uma de leite condensado, 2 de creme de leite e 2 colheres de sopa cheia, né? Não cheiona, mas cheia de chocolate 50% cacau. Aí aqui eu vou mexendo até dar ponto. E aí eu deixo esfriar um pouquinho e já vou montar o bolo. E é isso, gente. Gente, já fiz ali o recheio, né, de chocolate. Agora eu tô aqui fazendo uma massa para salgado. Gente, eu tenho a panela mexedora. Eu não fiz o recheio, nem o de ninho e nem o de chocolate na panela, porque era pouco, né? E a massa aqui de salgado também, gente, aqui vai ser para fazer um pouco de bolinha de queijo e coxinha de frango, porque os outros sabores eu tenho, mas esses dois sabores acabou. Então, eu vou fazer aqui para fazer esses dois sabores, gente.
Aí, mas quando eu vou fazer produção para salgados, para mais salgados, aí eu uso panelão. Aqui quando é pouco assim, eu acabo mexendo com a panelinha menor, porque vai ser uma massinha só, né, gente? E se eu sujar aquele panelão, depois tem que estar lavando espátula, um monte de coisa. Aqui, eu coloquei aqui mais ou menos 1 litro de água. Eu coloquei 2 caldos de galinha. E coloquei um temperinho em pó também, gente. Mais o tempero do seu salgado é o seu gosto. Coloquei uma colherzinha de chá de sal, porque vai vir o trigo aqui ainda. Se não pôr o sal ali, só o quinor, o caldo de galinha, melhor dizendo, né? Quinor é a marca. Só o caldo de galinha, às vezes, fica uma massa muito sem sal, sem gosto. E coloquei aqui também 2 colheres de sopa de margarina rasa, tá? Vou deixar aqui, ó, mexi, dissolvi tudo. Eu vou deixar ferver e depois eu já venho colocando o trigo aos poucos até dar o ponto. Pronto, gente, água fervendo. Aí a gente vai vir com a farinha de trigo. Vou colocar... Gente, olha, a gente tem costume de fazer muito tempo. Não costuma tá medindo não, tá? Vai no olhômetro mesmo. Mas aí no canal tem receitinha das massas de coxinha. Eu só não lembro, gente, se eu gravei um vídeo só com a massa. Eu vou reparar, se eu não tiver gravado, qualquer dia eu gravo. Porque às vezes se a gente deixa dentro de vlog, é mais difícil de achar. Mas se eu deixei no vlog, provavelmente eu coloquei no título. Tá? Então, ó. Aí a gente vai mexendo, vai mexendo. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. E é isso, gente. No braço é isso. A gente vai colocando. Vai agregando tudo. Hoje vocês ouviram aí os cachorrinhos. Não é meu não, viu? Só tem uma cachorrinha e ela tá ali no quintal quietinha. É a cachorrada da vizinhança, que às vezes eles estão atiçados. Tá bom? Então, relevem. Aqui, ó, tem que pôr força no muco pra cozinhar bem essa massa. É por isso que eu gosto da panela mexedora, né? Que daí esse trabalho é com ela. Quando você perceber que a sua massa já deu uma consistência boa, aí você, o seu trabalho é só ponhar ela pra cozinhar. Porque depois, se ela estiver bem cozidinha, ela vai dar mais liga, né? Na panela mexedora eu não preciso sovar depois que eu tiro da panela. Já fazendo da forma manual que eu tô aqui, ó, aí eu preciso dar uma sovadinha nela. Mas aqui pra mim, ó, o trigo já deu. Agora eu só vou ficar aqui, ó, cozinhando essa massa. Mexe, cozinha, ó. Não ficou nem um trigo, nem um gruminho de trigo, ó. Então, eu só vou mexendo. E também, se acontecer de ficar, não tem problema. Na hora que você for amassar ele, a massa, né? Eu vou dar uma sovada nela, os gruminhos somem. Então, gente, ó, cozinhar bem cozidinho. Aí, eu levo pra bancada. Deixo dar uma leve esfriadinha, senão não queima toda a mão. E aí, depois eu só sovo. Geralmente, gente, eu costumo vir aqui também com um pouquinho de óleo. Ó, você põe um fiozinho assim de óleo, ó, um pouquinho, vai te ajudar a mexer essa massa na panela. E ela vai ficar uma massa mais homogênea. Só pra finalizar, ó. Olha, viu? Como já deu uma boa melhoradinha. Pra mim já tá quase boa já, gente. Finalizando já, ó. Então já tá uma massa bem mais lisinha, né? Então já vou desligar aqui o fogo, ó. Aí, ó, pronto. Ó, ela já não, ela não tá grudada lá em cima, gente. Ó,
Ela não tá grudada mais na panela, viu? Olha aqui pra mim já é o ponto. Agora eu vou levar ela pra bancada. E aí depois que ela dá uma esfriada. Pronto, gente. Salgadinhos fritos aqui, douradinhos. É que no vídeo nunca pego o salgado douradinho, mas eles estão todos douradinhos. Aqui tem salgadinho enroladinho de salsicha, croquete de calabresa, tem quibe, tem os de carne, que é nesse formatinho, tem o coxinha de frango, tem o enroladinho de presunto e queijo. Então, aqui, ó, prontinho. Vou só terminar de embalar, que já já a cliente vem buscar. Oi, gente, eu ia gravar a decoração desse bolo aqui pra vocês. E eu acabei que comecei e esqueci. Mas aqui, gente, eu já tô finalizando a decoração, sabe? Esse bolo é um bolo bem simples. A cliente não quer muito chantilly, né? Então, ele é um bolo simples. E aqui eu já passei a espátula lisa, mas eu tô pensando em vir aqui com uma espátula, né, com textura, alguma coisa. Eu vou ver, gente, se vai ficar bom. Senão, eu volto na espátula lisa mesmo. Eu vou passar essa daqui, gente. Eu não sei se essa espátula tem numeração, mas não tem. Eu comprei de uma amiga minha. Então, bora lá. Eu vou vir com cuidado. Gente, esses pratos de bolo, eles são horríveis, porque eles têm a lateral ali, sabe? Então, a gente tem que fazer com o maior cuidado pra não acertar a lateral, porque se a gente acertar, estraga todo o trabalho. Olha, gente, como ele é um bolo que vai com um pouco de chantilly, né? Então, às vezes, a espátula tira que parece que fica parecendo ainda o bolo. Mas tá bom. Agora eu vou só... eu acho que eu vou deixar essas quinas imperfeitas aqui, gente. Eu vou deixar essas quinas imperfeitas. E vou passar aqui. Eu gosto bastante de usar um pincelzinho, às vezes, pra finalizar em cima. Depois eu mostro pra vocês mais de pertinho, gente, como que ficou. Ó. Agora, gente, ela deixou assim a decoração por minha conta. Eu vou limpar o prato e vou fazer alguns detalhezinhos aqui. Gente, eu coloquei aqui, ó, um pouquinho do lilás. Como eu perdi uma parte do adaptador, eu coloquei um bico maior aqui e coloquei o pequenininho por dentro. E dá super certo pra fazer algum trabalhinho de bico dos pequenos. Vou pegar um verde aqui, gente, que é do outro bolo que eu fiz, aí tá um saquinho. Aí eu coloquei aqui, ó, e vou fazer um raminho aqui no bolo. Deixa eu só fazer o teste aqui, gente. Aí. Eu gosto de fazer o teste pra ele não falhar em cima do bolo, né? Aí tá mais firminho. Aí, gente. Ó, mesmo fazendo o teste, ele dá uma cortada.
Aí, fiz como se fosse os caulinhos, já mostro pra vocês de perto. E agora, eu vou fazer tipo umas folhinhas. Coloquei aqui, gente, ó, esse biquinho aqui, ó, biquinho folha. E venho aqui fazendo folhinhas, mini folhinhas aqui nesses raminhos, nos galinhos. Distribuindo assim, gente, ó. Acho que tá bom, senão fica muita informação também. Isso não gostaria. Olha, gente, ficou assim, ó. Não dá pra fazer ele perfeito, gente. Como eu disse, ela pediu bem pouquinho chantilly. Ela falou que não tinha nem problema se desse alguma falhinha no bolo. Então, eu deixei assim. E falei pra ela que faria algumas decoraçãozinhas em cima, ó. Que fiz umas rosetinhas, né? Que daí, se a pessoa não quiser, ela consegue tirar, né? Facinho com uma espátula. Depois ela falou que não tinha problema, que podia colocar. Deixei as partes de cima aqui, ó. A beirada do bolo foi de propósito mesmo, não quis finalizar. Deixei assim. E ficou assim o bolinho, gente. Esse bolo aqui é um bolo de 2 kg. Como eu disse pra você, é 2,5 kg, na verdade. Com sabor de casadinho. Em alguma região fala 2 amores. E esse bolinho vai acompanhado de 70 lanchinhos que já tá recheado. E depois eu mostro pra vocês. Gente, ó, assim ficou. Isso daqui são os lanchinhos naturais, que são aqueles pãezinhos que eu fiz e mostrei pra vocês ontem, os pão sírios. Daí a cliente só pediu azeitona e frango com pouca maionese. Porque geralmente eu gosto de pôr um pouquinho mais de maionese pra ficar mais cremosinho, mas a cliente é que manda. Então ela pediu pra tirar milho, essas coisas, só pôr azeitona mesmo. Daí ficou desse jeito, gente. Aqui tá esses lanchinhos são maravilhosos, são os lanchinhos refrescantes. É muito bom, gente. Eu gosto muito. Então, ela pediu 70 desses, tá? Aqui tem 70 lanchinhos. E mais esse bolinho aqui que a gente acabou de fazer, que ficou uma graça também, bem delicadinho, com pouco chantilly, de 2,5 kg. Então, assim, gente. E com essa imagem aqui eu vou finalizando esse vídeo, gente. Por hoje acabou, né? Agora eu vou só organizar a casa, deixei um pouco de salgado pronto. Se mais gente quiser alguma coisa daqui para de tarde, pedir pronta entrega, de salgado eu já tenho. Então eu faltava as bolinhas de queijo e coxinha de frango eu fiz também, acabei nem mostrando pra vocês. Eu mostrei só a massa, né? Mas assim, gente, até o próximo vídeo. Beijo e fique com Deus.